Bom dia, senhores vereadores, funcionários, público presente. Solicito o vereador e o secretário de Novaes de Abreu que faça leitura do texto bíblico. Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouvir me desprezar. Palavra do Senhor. Solicito a vereadora Maria das Graças que faça chamar de novos vereadores. Sala das Sessões, em 30 de julho de 2014. Carlos Magno Duarte Amaral, Elivaldo Pereira Guimarães, Djalma Arcanjo de Souza, José Nascimento dos Santos Filho, Joselito Novaes de Abreu, Magnólia Andrade Barreto, Maria das Graças Rosa dos Santos, Maria de Lourdes Alves Barreto, Paulo Rodrigo Silva dos Santos, Ronaldo Lima de Souza, Sueli Souza Gomes. Havendo não legado aquela aberta a sessão e solicito ao vereador de debate que faça a leitura da data da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Plenária da Câmara Municipal de Uruçuca, em seu primeiro período ordinário da Sessão Legislativa do ano de 2014, realizada dia 16 de junho, às 9 horas da manhã. Assumindo a direção dos trabalhos, o senhor presidente Elivaldo Pereira Guimarães solicitou a segunda secretária em exercício, vereadora Sueli Souza Gomes, que fizesse chamada nominal dos edifícios presentes desta sessão. Verificando-se, além dos vereadores anteriormente citados, os seguintes membros da mesa: Ronaldo Lima de Souza, vice-presidente; Carlos Magno Duarte Amaral, segundo vice-presidente; Joselito Novaes de Abreu, primeiro secretário. Presente demais vereadores: Djalma Arcanjo de Souza, José Nascimento dos Santos Filho, Magnólia Andrade Barreto, Maria de Lourdes Alves Barreto, Paulo Rodrigo Silva dos Santos. Verificou-se nesta sessão a ausência da vereadora Maria das Graças Rosa dos Santos. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou os edis a ficarem de pé para ouvirem a leitura do texto bíblico, Salmo 97. Procedimento este realizado pelo vereador Djalma Arcanjo de Souza. Prosseguindo os trabalhos, o senhor presidente solicitou à redatora de debates que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, a qual, após linha discutida, julgada conforme aprovada, foi pelos presentes edis assinada. Dando continuidade, o senhor presidente declarou aberto o tempo destinado ao pequeno expediente e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente da secretaria, composto por tal documento. Telegrama datado de 6 de junho de 2014, oriundo do Ministério da Saúde. Pedidos de providências. Vereadora autora Magnólia Andrade Barreto, solicitando da Liga de Esportes do município de Uruçuca a prestação de contas referentes ao ano de 2013. A seguir, solicitou do setor competente a limpeza do rio e a desobstrução das bocas de lobo. Vereador autor Paulo Rodrigo Silva dos Santos, solicitando do setor competente a construção de um quebra-molas na rua Serra Domingo de Assis, nas imediações da loja de Avenida Serraria. O vereador Djalma Arcanjo de Souza aproveitou o ensejo para reiterar os seus pedidos de providências referentes ao terminal rodoviário de Uruçuca, a limpeza e desobstrução das bocas de lobo e colocação de um redutor de velocidades na rua Evandro Pereira Magalhães, nas imediações da mercearia de Barra Limpa e a Igreja Batista. Grande expediente.
Observando a ordem de inscrição, fez uso da palavra o vereador José Nascimento dos Santos Filho, que iniciou a sua fala parabenizando o secretário de Educação, Fabrício Santos, pelo excelente trabalho que o mesmo vem desenvolvendo a favor da comunidade. Continuando seu discurso, teceu comentários sobre as reformas das escolas da zona rural, parabenizando mais uma vez o secretário Fabrício. Prosseguindo seu pronunciamento, o vereador ressaltou ainda que o secretário trabalhava com o apoio do executivo, que estava ao seu lado lhe dando condições. O edil disse ainda que, apesar de ser nova e jovem, a prefeita Fernanda vinha desempenhando um excelente trabalho, mas, mesmo assim, certamente nunca agradaria a todos, pois por melhor que ela fizesse, sempre iria haver alguém da oposição. Dando continuidade à sua fala, teceu comentários acerca da saúde, salientando que este era um problema nacional e que poderíamos dizer que, comparando a outros municípios, a saúde em Uruçuca estava de parabéns. Aproveitando o ensejo, o edil falou sobre a falta de médicos para trabalhar nos hospitais públicos do Brasil, salientando que aqui em nosso país, quando a pessoa decidia fazer medicina, os gastos eram enormes por se tratar de um curso caro. E muitos, quando se formavam, montavam seus próprios consultórios, enquanto que em outros países, como Cuba, por exemplo, o governo bancava todos os estudos. Em a parte, a vereadora Magnólia Andrade Barreto disse que dias atrás havia perguntado ao colega José Nascimento por que o mesmo não falava mais nas sessões. E o mesmo lhe respondeu que estava vendo tantas coisas erradas que preferia se calar. Mas, entretanto, hoje, o colega estava defendendo o governo, dizendo que a saúde e a educação estavam excelentes, quando, na verdade, não era isso que o povo dizia e sentia. Não era isso que realmente estava acontecendo. A saúde estava péssima e, na área de educação, muitos professores ainda não obtiveram a sua mudança de nível. E os comerciantes estavam arrasados com a defasagem do comércio. Concluindo, a edil falou que se o colega José Nascimento resolveu fazer uso da palavra e elogiar a administração, deveria ter seus motivos e ambos tinham que respeitar. Retomando o uso da palavra, o vereador José Nascimento perguntou à colega Magnólia se ela obteve alguma resposta dele, porque o mesmo não estava se pronunciando aqui nesta casa, se era por causa da administração ou da Câmara. Em resposta, a vereadora mais uma vez disse que o vereador teria lhe dito que não fazia uso da palavra porque estava acontecendo tantas coisas erradas nessa administração que eu mesmo preferia se calar. A vereadora aditou ainda que o mesmo disse estar cansado e decepcionado com a política, que estava até pensando em deixar de ser vereador. Retomando o uso da palavra, o vereador salientou que pediu a oportunidade, se inscreveu para falar sobre a administração pública municipal e não para fazer debates. Disse ainda que eu mesmo estava gostando tanto de política que iria brigar por sua cadeira aqui nesta igreja casa. Prosseguindo seu discurso, o edil disse que ambos não estavam aqui só para criticar, mas também para elogiar o que tem sido feito por parte do executivo. Continuando, parabenizou a realização de campeonatos feitos em nosso município, salientando que os mesmos traziam alegria, diversão, eram um atrativo para as pessoas da comunidade e, ao mesmo tempo, uma forma de afastar os jovens das drogas. Em a parte, o vereador Ronaldo Lima de Souza disse que coisas pessoais não deveriam ser discutidas aqui nesta Casa Legislativa. Continuando a sua fala, disse que quando a prefeita subiu, encontrou uma prefeitura quebrada, funcionários com salários atrasados, entre outras inadimplências. E ao longo do seu governo, que mostraram serviços e melhorias para o nosso município. Continuando, o edil falou sobre a saúde. E aproveitando o ensejo, fez um relatório acerca de todos os médicos que atendiam em nossa cidade, desafiando qualquer cidade vizinha a apresentar uma quantidade de médicos maior que a nossa. Abordou também sobre a inauguração do PSF 1 e 3, feitas pela prefeita, salientando que a administração anterior só havia feito o telhado. Falou também sobre o consertamento da portelinha. Finalizando, abordou sobre a limpeza do rio, dizendo que foi feita uma limpeza digna e que, se não estivesse feita, a situação da enchente poderia ter sido pior. Retomando o uso da palavra, o José Nascimento elogiou o pronunciamento do colega Ronaldo
e finalizou a sua fala dizendo que muito se falou em que alguém estaria carregando a Bíblia de cabeça para baixo. Porém, mesmo se a Bíblia estivesse de cabeça para baixo, continuaria sendo Bíblia, porque a palavra de Deus era fiel e sempre permaneceria. A seguir, observando o que diz o regimento interno, seu presidente solicitou ao vice-presidente, vereador Ronaldo, que assumisse temporariamente a presidência com o intuito de que o mesmo pudesse fazer uso da palavra. Sendo assim, o edil Ronaldo assumiu a presidência e franqueou o uso da palavra ao vereador Erivaldo Pereira Guimarães. Iniciando a sua fala, teceu comentários acerca da realização da Copa do Mundo no Brasil, ressaltando que algumas pessoas estavam criticando a realização desse evento. Todavia, a presidenta Dilma estava desenvolvendo um excelente trabalho em nosso país, e com a realização da Copa, o Brasil só iria ganhar, pois foram feitos vários investimentos e certamente teríamos um bom retorno. Em seguida, o vereador criticou a ação de alguns protestos, salientando que muitos malandros aproveitavam essas ocasiões para quebrar e destruir os patrimônios públicos. O edil disse ficar indignado com toda essa situação. Continuando a sua fala, parabenizou a todos os envolvidos nesse belíssimo evento, a PIB, o governo federal e também a seleção brasileira. Logo após, o edil mais uma vez elogiou o governo Dilma, ressaltando os programas sociais e os avanços ocorridos em nosso país durante a administração da mesma. O edil Carlos Magno solicitou a parte, porém o vereador Erivaldo não concedeu, salientando que seria breve em seu discurso, tendo em vista que haveria uma reunião de comissões ainda naquela manhã. Dando continuidade ao seu discurso, o parlamentar elogiou o pronunciamento do colega José Nascimento. A seguir, parabenizou o secretário de Infraestrutura, Vinícius, pelo trabalho e ajuda prestados desde cedo às vítimas da enchente. Finalizando sua fala, parabenizou todos os secretários municipais, assim como a chefe do Executivo, pelo trabalho desenvolvido. Ordem do dia. Seu presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei que institui a campanha promocional IPTU premiado e da outras providências, colocado em segunda e última discussão. Fez uso da palavra o vereador Carlos Magno, salientando que desde o dia 30/4/2014 foi feito um ofício à senhora Fernanda Silva, prefeita deste município, com a intenção de obter informações sobre os anteprojetos de leis que, ora, estavam em pauta aqui nesta casa. Infelizmente, de acordo com o parlamentar, a prefeita não mandou informação alguma. E para não atrapalhar o andamento da administração, ambos dispensaram o parecer do anteprojeto de lei do IPTU premiado, que entrou em primeira votação na semana anterior e hoje entraria em segunda e última votação. Isso mostrava que os mesmos não estavam querendo atrapalhar a chefe do Executivo, mas infelizmente a cada dia que se passava, a prefeita não respeitava esta casa, nem os vereadores deste Poder Legislativo. Colocado em segunda e última votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos edis que faziam-se presentes. Explicação pessoal. A vereadora Maria de Lourdes Alves Barreto usou a palavra apenas para retificar sua fala na ordem do dia da sessão anterior, quando disse em seu pronunciamento que o projeto IPTU premiado iria isentar pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos, quando, na verdade, o projeto irá beneficiar os moradores do nosso município, aqueles que pagarem em dias o seu IPTU, contemplando-os com premiações. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e solicitou que fosse lavrada a presente ata, qual após lida e discutida, julgada conforme aprovada, será pelos presentes edis assinada. Uruçuca, Bahia, 16 de junho de 2014. Eu, Gabriela Souza Santos do Nascimento, redatora de debates deste poder, lavrei a presente ata que se encontra transcrita as folhas 69, 70, 71, 72 e 73 deste livro eletrônico, a qual subscrevo junto com os senhores vereadores. Lido, senhor presidente. Em discussão, a ata acaba de ser lida. Em votação na ata. Todos que aprovaram não ficam se encontram no tráfico de pé. Aprovado por todos e todas desta casa. Solicito do secretário que faça a leitura do expediente.
Anambup, Brasília, 2 de julho de 2014. Petição pública. Mais recurso para a sua cidade. Acesse nos sites e participe do abaixo assinado a ser entregue no Congresso Nacional pela aprovação. Apoie esta luta. Todos vão ganhar mais. Ministério da Saúde, telegrama. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde, programa pagamento de PAP fixo. Valor bruto, R$ 45.831,33. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme dados abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Uruçuca, programas alimentação escolar, ensino fundamental, 22.128, alimentação escolar pré-escola, valor 6.490, alimentação escolar EJA, 5.661,60, alimentação escolar creche, 2.520, alimentação escolar EA, R$ 50, PENAT, os valores 5.033, 24.030,43, 2.654,96, 45.274. Mais outro telegrama aqui do Ministério da Educação, entidade, Caixa Escolar, Grupo Escolar Carneiro Ribeiro, PDE, valor 8.830. Mais outro telegrama, entidade, Caixa Escolar, Grupo Escolar Antônio Cruz, PDE, valor R$ 5.070. Câmara do Deputado, recurso de orçamento da União pagos à Prefeitura Municipal de Uruçuca. Mensagem número 008/2014. Excelentíssimo senhor Erivaldo Pereira Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Uruçuca. Senhor presidente, tenho o presente projeto de lei a finalidade de conceder um aumento real na remuneração dos servidores públicos municipais, além da revisão geral anual, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 5º, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em caso de carga. Assegura a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O reajuste justifica-se pelo incontestável fato de que a inflação vem defasando os salários, que à medida busca-se amenizar as perdas salariais, além de valorizar em razão de aumento real dos valores servidores públicos. Assim, observando-se que os indicadores econômicos demonstram que os índices inflacionários, embora esteja sob controle, a persistirem no percentual anual que contribui para a perda do poder aquisitivo dos servidores. E, considerando que os gastos com o pessoal referidos no presente projeto de lei
estão de acordo com a lei da diretriz orçamentária, plano plurianual, lei orçamentária em vigência, bem como aos ditames da Constituição Federal e lei complementar número 101/2000, lei de responsabilidade fiscal. A presente propositura ilegal é constitucional. Pelo exposto que estamos encaminhando o presente projeto de lei, contamos com a sua aprovação por esta entidade, visando efetuar o reajuste salarial, bem como a revisão geral anual, concedendo aos servidores ocupantes dos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias. Apontamos que tal reajuste não terá impacto em folha, além do permitido no dispositivo invocado. Em virtude de que o reajuste na composição da remuneração dos servidores amplia a remuneração dos salários base, fazendo incorporar valores pagos anteriormente como gratificações, assegurando-lhes melhores condições financeiras e de sobrevivência. A limitação de reajuste proposto demonstra a fragilidade que administradores têm face às dificuldades financeiras do município, sendo que o percentual se mostra dentro da capacidade local, ou seja, dentro da realidade financeira e econômica de Uruçuca. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei, requerendo que a sua tramitação se dê em regime de urgência, nos termos do artigo 188 do regimento dessa nobre casa. À disposição para os eventuais esclarecimentos. Fernanda Santos Silva, prefeita municipal. Projeto de lei, /2014, que dispõe sobre o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias no município de Uruçuca, estado da Bahia. Faço saber que a Câmara de Uruçuca aprovou e a prefeita municipal sancionou e promulga a seguinte lei. Aqui é para ir para as comissões para ser votado. Então estou lendo aqui para a comunidade para ficar ciente e vai ser votado no dia seguinte. Leia, senhor presidente. Com a palavra, o vereador do pequeno expediente, que são de requerimento, indicações, etc. Palavra do Lucas Magno. Senhor presidente, vereadores, comunidade presente. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência determinasse a Secretaria desta Casa que enviasse novamente um ofício à Coelba, que essa Casa já enviou, mas que reiterasse o pedido. Agora mesmo, na época das festas aqui do Jogo do Brasil, do São João, a região do Pé de Serra e Barrocão passaram 6 dias sem energia. Ali o pessoal perdeu o que tinha nas suas casas, né? Não tiveram o belo São João devido a festas, e como também o Jogo do Brasil por irresponsabilidade da Coelba, que não está prestando assistência regular na zona rural do nosso município, principalmente na região do Pé de Serra e Barrocão, como também ali na Porto Seguro, passaram 6 dias sem energia. Então peço a Vossa Excelência que novamente seja enviado um ofício aos dirigentes da Coelba para que tomem as devidas providências. Muito obrigado. Como também, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência, com o acordo dos senhores vereadores, que envie também a moção de pesar pelo falecimento do nosso amigo ex-vereador Itajuípe Miguelinho, que ontem
faleceu, e nós, o Suca também, que gostava tanto dele, né? Então peço também que seja enviada essa moção de pesar pelo falecimento do nosso amigo ex-vereador Itagipe Miguelinho, eleito ali por 5 vezes consecutivas. Muito obrigado. Continua com a voz do vereador no expediente. Jair. Oi. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários dessa casa, parcela da comunidade. Senhor presidente, gostaria de fazer um pedido de providência em respeito às lâmpadas dos postes aí, a iluminação pública, algumas lâmpadas aqui, algumas ruas no escuro, entendeu? Por falta de reposição das lâmpadas. E também gostaria de fazer um pedido de providência para que fosse feita uma limpeza de roçagem na estrada que liga Uruçuca a Serra Grande. Em alguns pontos já a justificativa se faz, em alguns pontos a estrada está fechando, entendeu? Dificultando as pessoas que andam em cima da carroceria das caminhonetes. E também gostaria de fazer outro pedido de providência para um melhoramento em 2 pontos na estrada de Assenho. Um na Fazenda Luciana e outro na Fazenda Bom Jesus. Já está ali intransitável, a justificativa se faz. Como o vereador Carlos falou, o Carlos da Coelba deixou de fazer um atendimento porque não pode passar naquela localidade, na Fazenda Bom Jesus. Muito obrigado. Continua com aquela palavra no expediente. Vereador Rodrigo. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, nosso do Suca, os agentes de saúde. Registrar também a presença de Zéza, moradora ali de Serra Grande. Meu pedido de providência, senhor presidente, tem relação a que foi dito aqui nessa casa que estava providenciando um leilão a respeito de umas máquinas que o vereador Djalma até tinha falado sobre o carro do lixo, ônibus, algumas máquinas que estão ali no Matadouro, para saber como está o andamento desse leilão. Tenho dito. Continua com a palavra. Vereadora Lia. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, funcionários, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente, eu quero pedir que seja enviada uma moção de pesar aos familiares de 2 jovens ex-alunos meus que foram assassinados nesse último final de semana ali em Serra Grande. Muito obrigada. Continua com a palavra no expediente. Iniciado referente àquela abertura do expediente, solicito o secretário Constitucional do Escrito. Senhor presidente, vereadores, comunidade, encontra-se aqui um vereador inscrito para o grande expediente, inscrição número 17/2014, para a sessão do dia 30/6/2014. Orador, Carlos Marco Duarte Amaral, assunto: Administração, Câmara e Prefeitura, Ifibaiana, EMAC, Clube Social e Jornal Upiúna. Tempo 15 minutos. A palavra é do Carlos Magno. Senhor presidente, vereadores, senhor presidente, hoje, oficialmente, 30 de junho, né, onde nós estaremos encerrando o nosso primeiro período legislativo de 2014. Mas, como diz a lei, que não poderá haver recesso senão com a aprovação da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Como também de nosso conhecimento, foi lido agora pelo grande secretário, um projeto de lei enviado pela Executiva quanto aos agentes de saúde, que não é um favor que nós estamos fazendo, nem o Executivo de dar esse reajuste aos agentes comunitários. Que existe a lei já dos agentes, né, que foi aprovada e sancionada pela presidente,
mas só vai prevalecer, se não me engano, daqui a um ano ainda, onde será regulamentada pelos municípios. Então veio aí esse percentual de 24,30 que a gente acha também que é um absurdo, mas que na verdade eles estavam com um salário de R$ 684, né? E tinha aquelas as ajudas ali, né? De que chegava ao salário. Então, se tirar também um pouco da ajuda, é bom que a gente saiba disso, se reduzir um pouco, hoje está em R$ 80, R$ 90, se eu não me engano, aí veio o salário para 850. Mas se tivesse esse reajuste em cima do salário básico, claro, hoje estaria em R$ 1.000 e tantos. Mas eles estão, nós conversamos há pouco aqui, nós também os vereadores, todos se preocuparam, conversamos com os agentes, eles estão de acordo de que o que foi acordado lá com a senhora prefeita, no percentual, como também retroativo a 1º de junho. Então, já que eles estão de acordo, pedi ao senhor presidente, também já entrou em contato com os senhores vereadores, de que amanhã será feita uma nova sessão, é isso, presidente, para que seja votada a segunda votação da LDO e também a primeira votação do projeto de lei que dá o ajuste salarial aos agentes comunitários de saúde e como também de endemias. Pois não, vereadora. Colega vereador, senhor presidente, é uma dúvida, enquanto vereadora deste município, que eu tenho em relação, não sei se gostaria do esclarecimento, eu não sei se em relação aos agentes de endemias ou os agentes comunitários de saúde, no que diz respeito a alguns que estão em desvio de função, e se as áreas onde eles deveriam estar trabalhando, se estão sendo cobertas por outras pessoas, e legalmente como funciona a contratação de outras pessoas que talvez não tenham a mesma preparação para exercer o serviço. Eu gostaria de um esclarecimento, pediria ao senhor presidente que, com a sensibilidade, para esclarecer, porque é uma dúvida não só minha, mas eu tenho ouvido questionamento de pessoas que buscam o esclarecimento a respeito dessa questão, visto que eles têm um papel tão importante na comunidade, na prevenção da dengue, que é uma doença que a gente sabe que mata. Então, muito obrigado pela parte, senhor presidente. Fica aí o questionamento e gostaria de esclarecimento nesse sentido. Muito obrigado. Senhor presidente, bem lembrado da nossa colega Lia, vereadora professora Lia, de que sabemos que temos vários agentes de que saíram da sua função, da sua área de trabalho, para assumir alguns cargos, como em Serra Grande e também aqui no Sul, e que existem várias áreas descobertas. Aonde nós tivemos uma conversa com o ex-secretário de Saúde, dizendo que ali ia cobrir, né, seria coberto, e também seria pago as horas extras ao pessoal que fosse cobrir aquelas áreas depois do seu horário de trabalho, e que o momento não foi feito. Né? Mas, bem lembrado por isso pela nossa colega, eu gostaria que Vossa Excelência, o presidente, enviasse um ofício à senhora secretária de Saúde e procurasse informação de que, como é que anda a situação, aonde os agentes se afastaram para assumir cargos, né, e que essa área está descoberta. Então, vocês enviaram um ofício à secretária para que ela envie para esta casa informação quanto à solicitação da nossa colega vereadora Lia, e eu acho também que é o interesse de todos os vereadores saber da situação, como é que anda, porque é um problema de saúde. Né? Então, o interesse de todos é que seja enviado o mais rápido possível essa informação. Como também, senhor presidente, nós estamos vendo aqui em Uruçuca um patrimônio de Uruçuca sendo abandonado, sendo acabado, como ali a nossa Emarque Uruçuca. Chegou aí o INFE baiano, que não vai para lugar nenhum, como tem outros aí, de outras cidades, outros estados fechado, a nossa Emarque está aí abandonada, que é um patrimônio histórico de Uruçuca, né? É um patrimônio aqui. Eu ia trazer, inclusive, o jornal aqui hoje, mas nem passei. No momento eu esqueci que é segunda-feira e domingo, às vezes a gente extrapola algumas coisas, esquece. É o jornal o Ipiúna, né, que foi fundado aqui, se não me engano, em 1930. Né? Eu tenho lá alguns comentários desse jornal, mas vou trazer em outra oportunidade para que até os vereadores, né, e a comunidade que não tem conhecimento ainda daquela época, né, eu também, claro, não era nascido, mas eu tenho essa documentação da história de Uruçuca, que eu vou trazer aqui ainda para a comunidade aqui, ou para ter acesso aqui nesta casa. Então, senhor presidente, está aí a Emarque abandonada, acabada. Eu tive culpa,
Vossa Excelência teve culpa, e alguns outros vereadores que aqui passaram, quando nós deixamos destruir ali aquela casa de Joaquim Cancela Cerqueira, onde é a praça, vereador Everaldino Cardoso, ali é a praça da igreja. Seria uma casa que onde foi sede do governo do Estado, né? Sede do governo do Estado, por várias vezes aqui em Uruçuca. Ali aquela casa ali que foi destruída. Na época o senhor prefeito de Sagão fez aquela praça, ficou bonita ali na igreja, mas que nós tivemos culpa de ter aceitado que fosse derrubado ali aquele patrimônio histórico que era a casa de Joaquim Cancela Cerqueira, né, um grande líder político aqui em nosso município. E como também nós hoje estamos sendo culpados pela depredação, pelo que está acontecendo na nossa imagem. O INPE veio, simplesmente alunos do ano passado não se foram formados ainda, né? Não se foram formados, alunos que se matricularam esse ano, já foram embora porque está em greve e não sabe quando retorna às aulas, e está ali abandonado, acabando tudo na EMARC. Então eu acho que nós temos que levantar, dar esse grito e pedir novamente, já que o INPE não está resolvendo, o Ministério da Educação, que se chama essa placa para novamente assumir. Não dar os funcionários embora para a sede regional, né, onde vai o carro e vem todo dia buscar com custo de combustível, e agora já estamos sabendo por alto de que já vão mandar de volta os funcionários, né, porque lá não tem o que fazer, e aqui a EMARC está abandonada e acabada. Então é um patrimônio nosso, é um patrimônio de Uruçuca, que acho que nós, vereadores, é a preocupação de todos de tentar rever aquela situação para que não venha acabar aquela escola. Como também, senhor presidente, nós temos aqui o clube social, o antigo clube Pai Querer Tênis Clube, de que está ali, há pouco tempo desabou o telhado. É um patrimônio também de Uruçuca. Claro que tem sócios, existe pessoas aqui no Uruçuca que tem a carteirinha do clube. Então, eu gostaria, senhor presidente, desculpe, que Vossa Excelência até formasse uma comissão para procurar esses sócios, 3, 4, 5, 10 ou 15 sócios, que tem aí as carteirinhas, que vá à justiça e que tomem de volta aquele patrimônio, ou que façam uma doação, para a prefeitura, faça uma doação para a loja maçônica, faça para uma associação, mas que não deixe ali um patrimônio, né, de Uruçuca, o clube de Uruçuca sendo, já está depedrado, agora caiu o telhado e claro, vai cair as paredes. Não, vereador Carlos, na parte, por favor. Isso peço também para a gente ser descontado. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores. E até esclarecendo a respeito do clube social, eu tive essa semana conversando com um sócio dali e com algumas pessoas dali. E o que eu tive sabendo, que na gestão anterior, aquilo ali foi doado ao clube da melhor idade. E era quem fazia uso daquele espaço, era o clube da melhor idade. Só com a deterioração daquele ali, caiu e tal, eles foram para a maçonaria, mas aquilo ali foi doado a gestão anterior, doou ao clube da melhor idade. Inclusive na época era o seu colega, irmão maçônico Pedro, seu Pedro, pai de Denis, Pedro Piroca. Então, aí tem que se rever se realmente foi doado, se não foi, e resolver que aquilo ali realmente está precisando de algum investimento. Tem razão. Parabéns. Eu agradeço a parte do colega Ronaldo, só que a gestão anterior não tem nada para doar, e como atual também não tem nada do clube. O clube não é da prefeitura, o clube não é do município, o clube é de uma associação, né? É o Pai Querer Tênis Clube, que eu me lembro, não é isso que chama-se? Pai Querer Tênis Clube. Por que Pai Querer? Porque o pessoal daqui chegava em Itajuípe, né? As meninas daquela época, e aí vocês vão para a festa, esse Pai Querer, eu vou. Então botaram o Pai Querer Tênis Clube, que era o clube aqui de Uruçuca, né? Pai Querer Tênis Clube. Né? Mas eu vou trazer o Jornal Ipíuna que conta toda essa história, jornal de 1930. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, vou concluir, senhor presidente, já falei de EMARC, nós temos que tomar providência, o clube não tem também que tomar providência, do jeito que está não pode ficar, né? E gostaria, já que hoje nós estamos praticamente encerrando o nosso primeiro período legislativo 2014, retorno será pela nossa lei orgânica, 1º de agosto, mas com o novo projeto que chegou amanhã e nós vamos fazer uma nova votação aos agentes de saúde. Eu gostaria que Vossa Excelência, presidente,
e alguns vereadores que têm acesso às cores aqui em nossa prefeitura que estão na providência. Há poucos dias, o senhor Jean Macedo, que é o proprietário do blog, do Suca, nunca mais escreveu, está ali quieto, está ali fazendo o seu trabalho, né? Fazendo o seu trabalho. Só que um outro funcionário, o senhor Heraldo Santana, que pelo menos está ali o nome dele, começou a bater de agentes vereadores, chamando os vereadores de vereadores xiitas, e ele é tão burro que escreveu até errado, sempre escreveu com CH, é que xiita com X, né? Está ali, vereadores xiitas. Xiita é uma seita, que se eu não me engano, não é isso? Islâmica, dentro ele botou a gente, vereadores xiitas, não votaram, rejeitaram, tentando atrapalhar a administração da prefeita. Quem está atrapalhando a administração é ele, não é? Escrevendo tanta coisa errada, tanta coisa ali nas cores, e Ascom, senhor presidente, é um órgão ligado ao gabinete da senhora prefeita. O que sai dali tem que ser de acordo com o gabinete ou com a assessoria jurídica. Não é chegar e fazer aleatoriamente o jeito que ele faz. Outra mentira que ele botou foi que o São João daqui, foi uma festa bonita ali no Esteve, mas muita gente que esteve ali falaram, de que foi exclusivamente com recurso próprio, mas uma mentira. E ali um órgão sério, com a assessoria jurídica do município, a assessoria de comunicação, é um órgão sério que eles só mentiram. Está ali a Petrobras, dizendo que nós não votamos, que não veio 100 mil reais. É outra mentira da Baiatussa, que o Suca nunca recebeu 100 mil reais de ajuda em Baiatussa, porque tem outros municípios com tradição, como Santo Antônio de Jesus, como a Margosa, como Cruz das Almas, Ibicuí, e tantos outros em Tororó. O Suca sempre recebeu 20, 30 mil reais de Baiatussa. Então, só mentindo, eu peço a Vossa Excelência, presidente, que puxa a orelha daquele rapaz, porque nós não estamos mais aguentando, né, o que eles anotam ali naquele blog Uruçuca Notícias, por parte das COM, porque está levando o nome do município, está levando o nome da prefeitura, está levando o nome do gabinete, que a COM é ligada ao gabinete. Pois não, colega? Vou ser breve, vereador, agradeço pela parte. Eu só gostaria de informar ao funcionário Heraldo que respeito algumas opiniões, que a gente sabe que política tem oposição e situação, louvável para algumas coisas que ele pode. Agora, desde quando ele respeite a verdade e a veracidade das situações. É muito fácil ele estar agredindo de forma escrita ou verbal nós vereadores, de forma mentirosa, né? Incitando as pessoas. Será que ele não está vendo como se encontra o mundo em geral, tanta violência? Será que ele não tem filho? Será que ele não bota a mão na cabeça para raciocinar o que pode acontecer com essas calúnias de blogs? Será que vai viver de mentira a vida toda? O povo não aguenta mais esse tipo de política. Nós entramos na mudança para ser diferente. Vamos respeitar as opiniões das pessoas. Então eu fico triste quando eu vejo que o Sul, uma cidade pequena, todo mundo conhecido, agora fica esse pé de guerra, funcionário às vezes que recebe R$1.000, R$2.000, se degladiando, brigando. Vamos respeitar. Se o colega tem uma opinião, está chateado, tudo bem. Agora não levar a esse ponto que está chegando. Como o vereador Carlos Magno falou, respeito, peço que o senhor presidente também entre em contato, que alguma coisa que o vereador Rodrigo ou os demais vereadores errar, fale. Ele está ali para isso, recebe para isso, mas não denegrindo a imagem das pessoas. Informar que, em particular, já entrei na justiça contra aquele cidadão, que ele deveria se olhar primeiro. Será que na casa daquele cidadão não tem espelho? Tem que olhar quem é ele para estar denegrindo a imagem das pessoas de bem? Muito obrigado pela parte, senhor vereador. Eu vou concluir, mas está aí o pessoal indignado. Obrigado pela parte, vereador. Eu queria entender, ressaltar a conversa do vereador Rodrigo e da questão. Realmente a festa com a festa bonita deveria ser bem melhor se não fosse fazendo a politicagem, né? As pessoas que não têm nome
que jogou seu nome na lama e querendo limpar com o nome de vereador das pessoas da sociedade, poderia ser bem melhor, né? Eu estive em algumas cidades e o pessoal dizendo que não ia ter o São João por causa dos 6 vereadores. E até no momento da festa aí, houve comentário, entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. As pessoas têm que ver o seu passado. E o passado das pessoas é que condena. Então, as pessoas têm que observar o seu nome na sociedade para ver se realmente tem o direito de falar das pessoas de bem. Muito obrigado pela parte. Vou concluir, senhor presidente, a indignação de vários vereadores e dizer que a igreja recebeu. E dizer, senhor presidente, parece que atrasou o salário de geral. Então, senhor presidente, gostaria de dizer a Vossa Excelência e demais de que tem muitas pessoas que trabalham, pessoas decentes, pessoas de direito. Agora, tem uma certa pessoa que vai ali atrapalhar até o serviço da senhora prefeita. Porque isso aqui, quando bota aqui nas costas, quem botou foi Ascom. De quem é Ascom? É o órgão do gabinete da senhora prefeita. Aí vai criando aquele mal-estar, entendeu? Aquela raiva, aquela coisa, de quê? Né, colocando besteiras, só saiu esse ciúme ali da boca daquele senhor. Então, senhor presidente, para concluir, não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Basta não mentir para quem te escuta, nem decepcionar os olhos daquele que te vê. Muito obrigado, senhor presidente, e vamos a recesso, voltar ao projeto, e vamos a recesso, se Deus quiser, retornar em 1º de agosto aqui, para que possamos trabalhar em prol e benefício da nossa comunidade. Iniciando o 8º dia, solicito os secretários que informem se tem alguma matéria em pauta. Senhor presidente, vereadores, comunidade aqui presente, se encontra aqui 2 projetos para ser lido, parecer e discutido e votado. Anteprojeto de lei do Executivo 004/2014, que vai ser lido aqui o parecer. Câmara Municipal do Sul, que está na Bahia, comissões técnicas, parecer das comissões técnicas permanentes ao anteprojeto de lei que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Relatório 16/6/2014. As comissões técnicas receberam para exame a matéria supraindicada e, em face de suas relevâncias, procurou designar de imediato o relator da propositura. Na mensagem que encaminha a matéria, a Prefeitura informa que a medida voltada para a instituição do Conselho objetiva alinhar as políticas públicas municipais às diretrizes do governo federal e estadual, com a vista ao adequado desenvolvimento econômico sustentável. Para os órgãos técnicos, a argumentação não deixa dúvidas quanto à relevância do anteprojeto, até porque, ainda que nada faça dito pela autora da matéria, o fato de se adotar medidas para a produção de bens e serviços sem violar ou agredir os recursos naturais e suficiente para fundamentar a prestação. 2. Voto do relator. Exigiu, objetivando demonstrar ainda mais a relevância da proposição, traz ao conhecimento dos pares alguns registros sobre o papel de conselho dessa natureza em consequência da matéria por ele trabalhada. O conselho avaliará a emitir pareceres sobre as intrigas
estabelecidas para o desenvolvimento das políticas públicas adotadas por nosso município para o meio rural e no meio urbano em relação aos servidores prestados pelo comércio e por empresas prestadoras de serviço, inclusive públicos, como é o caso da coleta de resíduo sólido nesta municipalidade. As comissões técnicas. Esperar este relator e, do mesmo modo, os demais edis que, a partir da instituição do referido Conselho, o município de Uruçuca, além de definição das políticas indicadas anteriormente para oferecer assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar, as organizações econômicas e busca a implementação de planos específicos que contemplem os biomas da Mata Atlântica existente no território do nosso município. Nunca é demais lembrar que, em relação aos biomas, ou seja, o conjunto de diferentes sistemas, devemos ter sempre observância para o nível de heterogeneidade entre eles, e isso nos remete às comunidades biológicas, isto é, às populações de organismos da fauna e da flora. Diante dessa argumentação, não há como votar contrário ao anteprojeto, motivo pelo recomenda esta relatora que os colegas vereadores votem favoravelmente à propositura. 3. Parecer das comissões. Acatando este parecer, os vereadores estarão aprovando a propositura como se encontra. É o parecer, salvo melhor do juízo, Maria da Conceição Alves Barreto, relatora pelas comissões. Então, está aqui lido o parecer e está aqui o projeto de lei para ser votado. Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipais de Desenvolvimento Sustentáveis e das outras providências para ser discutido e votado, senhor presidente. Por questão de ordem, senhor presidente, não é Maria da Conceição, desculpe, vereador, Maria de Lourdes Alves Barreto. Desculpa, vereadora, realmente, Maria de Lourdes Alves Barreto. Bem lembrado, desculpa. Discussão, manual de lei, dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e outras providências. Em discussão. Olá, vereadora Maria de Lourdes. Senhor presidente, esse é um projeto de grande importância para o nosso município, o município de Uruçuca, no qual o século XXI, nesse milênio específico, se trata muito da questão da sustentabilidade. E partindo do princípio que sustentabilidade nada mais é do que nós, essa geração, usar os recursos naturais e deixar para que gerações futuras também possam usufruir desses recursos, eu peço aos demais colegas um olhar especial, porque esse projeto, considerando ainda a relação do ser humano com o meio ambiente, ele só vem beneficiar o município de Uruçuca, especificamente Serra Grande, que é dotada de uma beleza natural imensa e invejável pelo resto.
Como estava dizendo, o projeto LDO, Lei de Diretriz Orçamentária 2015. E aqui se encontram algumas emendas que vão ser lidas para ser discutida e votada por os demais. Comissões técnicas, emendas das vereadoras Magnólia Andrade Barreto ao outro projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015. Emenda. Emenda número 1, modificativa. Do exercício 1 e 3 do artigo 56, passarão a dispor da redação concedida por esta emenda, artigo 56. 1. A limitação de que trata o caput deste artigo será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para atendimento das despesas em outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras do Poder Executivo Municipal. 3. Aplica-se somente ao Poder Executivo a limitação de empenho e movimentação financeira, cujo a necessidade seja identificada fora da avaliação bismetral, devendo esta solução constar do relatório de que trata o inciso 3 do artigo 76 da Lei Orgânica de Uruçuca e ser encaminhada à Câmara Municipal em até 7 dias úteis, contado da emissão do documento citado no dispositivo da Carta Municipal. Justificativa. A limitação de empenho repercute diretamente na execução orçamentária, ainda mais que a execução for autorizada por esta indemnidade e, sendo assim, nada mais transparente que viabilizar o conhecimento por parte dos munícipes e, de igual maneira, aos legisladores municipais detentores de controles externos e poder executivo. Estando os recursos para execução da despesa do Poder Legislativo submetidos à Receita e do ano anterior, a limitação de empenho poderá acarretar na diminuição do percentual consagrado na Constituição. Por essa razão, excluímos a Câmara do inciso 1. Emenda 2, aditiva. Ao artigo 56, passará a dispor de mais 3 parágrafos que serão os incisos 4, 5 e 6, que é as seguintes redações. 4. O estabelecimento de empenho e movimentação financeira será efetuado a qualquer tempo, devendo o relatório a que se refere o inciso 3 deste artigo ser encaminhado à Câmara Municipal de Uruçuca, justamente com o documento de que trata os incisos 3 do artigo 76 da Lei Orgânica de Uruçuca, em até 7 dias úteis, contados a sua edição e documento citado e dispositivo da Carta Municipal. 5º, o decreto da limitação de empenho e movimentação financeira editado na hipótese prevista no caput do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000 e no inciso 3 deste artigo, conterá as informações relacionadas nesta lei. Inciso 6. O relatório, o que se refere ao o inciso 3º deste artigo, será elaborado e encaminhado também nos bimestres em que não houver limitação por estabelecimento de empenho e movimentação financeira. Justificativa. As medidas adotadas por
A inclusão dos 3 parágrafos visam um controle mais efetivo por parte dos vereadores em relação à legislação orçamentária. Emenda número 3 aditiva. Inclui-se mais um artigo que será o artigo 59, remunerando-se os dispositivos dessa categoria cujos termos seguem. Artigo 59. A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2015 conterá dotação para o funcionamento dos conselhos municipais e desenvolvimento por parte desta instituição e das suas atividades. Justificativa: os conselhos são organizados e organizamos com esse controle na atividade da administração. No Estado democrático de direito, possui papel de extrema relevância, tanto que a transferência de recursos nas áreas da saúde, educação, assistência social, na maioria das vezes requer manifestação dos conselhos municipais. Sala das Comissões Técnicas, em 20 de junho de 2014. Vereador autor Djalma Arcanjo. Aqui é uma das emendas, senhor presidente. Agora eu vou ler as demais emendas e volta tudo junto, né? Comissões técnicas, emenda dos vereadores Carlos Magno ao anteprojeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2015. Emenda número 01, modificativa. O artigo 33 passará a ter a seguinte redação: as modificações da lei orçamentária por créditos suplementares e por anulação das dotações orçamentárias poderão ser realizadas através de remanejamento parcial nas mesmas categorias de despesas ou ainda necessário entre categorias diferentes. Por exemplo, capital para capital, corrente para corrente, capital para corrente e corrente para capital. Emenda número 2, supressiva. Suprema-se do artigo 55 a expressão as entidades previstas, nacionais e internacionais, passando esse artigo a viger com os temas desta emenda. Artigo 55. O Poder Executivo celebrará, se necessário, ao cumprimento da lei orçamentária anual, convênios com órgãos federais e estadual e de outros municípios. Sala das Comissões Técnicas, em 20 de junho de 2014. Carlos Magno Amaral, vereador ator. Comissões Técnicas, emendas da vereadora Maria de Lourdes ao anteprojeto de que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2015. Emenda número 1, modificativa ao artigo 34, para o dispor de mais um parágrafo, que será o inciso 2, com a redação abaixo, explicitiva, passando a parágrafo único e ser o inciso 1. Artigo 34, inciso 1, inciso 2, as propostas referentes aos créditos adicionais à lei orçamentária de 2015 deverão estar acompanhadas também de detalhamento que indique a quantitativo financeiro gasto de cada dotação a ser anulada e de igual modo em relação à dotação a ser suplementada, bem como saldo remanescentes de cada uma delas e informações cerca de execução dos programas e ações nelas contempladas. Justificativa. A emenda visa estabelecer desde agora condições para que os vereadores possam tomar conhecimento da situação em que se encontrará a execução orçamentária. Até porque, nos termos da
doutrina da Lei Federal número 4.320/1964, quando se trata de anulação parcial para geração de recursos para os créditos. Não pode deixar as ações a serem executadas sem recursos financeiros ou mesmo insuficientes. Os vereadores, há pouco tempo, se depararam com um crédito adicional aonde a prefeita pretendia anular totalmente recursos de dotações. E isso foi contido por esta Casa Legislativa. Sala das Comissões Técnicas, em 20 de junho de 2014, Maria de Lourdes Alves Barreto, vereadora autora. Então está aqui, senhor presidente, vereadores, para a LDO para ser discutido e votado. Primeira votação. Questão de ordem, presidente, só para lembrar de que a emenda que está assinada aí pelo vereador Djalma foi apresentada pela vereadora Magnólia, mas quando o autor não se encontra presente, nenhuma proposição poderá ser analisada nem votada. Então, por isso que o vereador assumiu e assinou as emendas da vereadora Magnólia. Muito obrigado. Gostaria de informar os vereadores da emenda se eu posso colocar em votação tudo junto, senão todos concordaram. Então, em votação, todas as emendas que se livram ao secretário. Em votação, em discussão. Foi discutido e votado. Tira no plenário, senhor presidente. Não tem necessidade. Em votação. Nas comissões. Em votação, todas as emendas. Já dois que aprovaram, fica no encontro, vontade de pé. Aprovado. DO. Em votação, DO, todos os artigos que não sofreram emendas. Em votação, todos que aprovaram, de encontro, vontade de pé. Aprovado por toda esta casa. Declara aberta a classificação pessoal. A palavra do Carlos Mário. Presidente, vou tentar ser rápido aqui, só para que não atrase também o projeto dos agentes amanhã. Gostaria que Vossa Excelência levasse, ao invés de fazer uma emenda, entendeu, e ter as comissões, que aqui foi assinado, a senhora prefeita colocou, faço saber, não foi ela, mas o assessor, faço saber que a Câmara Municipal de Uruçuca aprovou, e eu, prefeita municipal, sanciono, normal, e promulgo, não, o executivo não promulga a lei, quem promulga a lei é o legislativo, então tem que tirar a palavra promulga, o executivo sanciona, nós, o legislativo, Vossa Excelência, ou o vice-presidente, né, é quem promulga caso não seja sancionado pelo executivo. Então só tirar essa palavra aí do projeto para que não atrase amanhã a votação. Muito obrigado. Nada mais a secretária, que essa sessão do dia a todos.